Salve Maria, povo de Deus, um ótimo dia a você e toda a sua família. Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, nesta quinta-feira, o Evangelho é Mateus, capítulo 7, versículo 1. Depois versículo de 24 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Versículo 24. Portanto, quem ouve minhas palavras e põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho, me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Quero fazer um convite especial que neste final de semana, a partir de sexta e sábado, ou seja, 5 e 6 de dezembro, neste final de semana agora, sexta e sábado, teremos aqui no Recanto Espírito Santo a segunda quermesse. Isso mesmo, uma quermesse voltada à família, uma quermesse 100% voltado à família, sem bebida alcoólica. Isso mesmo, você pode trazer seus filhos, brincar, terá bastante barraca típica, como fogaça, macarronada, batata frita e tantos outros. Teremos também leilão de prendas, enfim, será magnífico. Venha, traga a sua família nesta sexta e neste sábado, aqui no Recanto Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Caríssimos irmãos, o evangelho desta quinta-feira é espetacular, né? Eu sou suspeito de falar porque eu gosto demais, eu uso muito este evangelho para pregar para famílias, casais, jovens, porque ele relata basicamente aquilo que vivemos, né? Jesus, ele começa este evangelho bem duro, né? Bem rígido, dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Gente, isso é muito sério, porque quantas vezes pronunciamos o nome de Deus em vão, né? Quantas vezes no dia a dia, quantas vezes. E a gente fica preocupado quando escuta Jesus falar isso, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque as igrejas estão cheias, mas muitas pessoas não têm Deus no coração, sabia? Quantas pessoas estão na igreja de corpo presente, não vive o mandamento, não vive aquilo que a igreja pede, estão de corpo presente. E é justamente isso que Jesus condena no evangelho, né? Do que adianta você dizer Senhor, Senhor? Do que adianta você falar ir na igreja todos os dias? Você continua aquele fofoqueiro, aquela fofoqueira de sempre. Você continua aquela pessoa ranzinza de sempre. Você fala mal dos outros, pratica estelionato, pratica roubo, furto, passa a pessoa para trás. Então não adianta nada sair na igreja. É desse tipo de pessoa que Jesus condena hoje neste evangelho, né? Depois, Jesus dá um grande exemplo, né? Que quem ouve as suas palavras é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as enchentes, os ventos e investiram contra aquela casa, mas ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque o alicerce daquela casa estava bem feito. O alicerce daquela casa sustentou aquela casa durante a tempestade. Irmãos, olha só o exemplo que Jesus nos dá. A nossa fé precisa ser alicerçada em Cristo.
Isso mesmo. Precisamos depositar nele toda a nossa esperança. Pedir para ele tomar conta da nossa família que tem que estar alicerçada nessa rocha que é Jesus Cristo. Para que quando vem a tribulação, a doença, a dor, o problema financeiro, a nossa casa não caia. A nossa casa não caia, porque está alicerçado na rocha que é Jesus Cristo. Jesus representa essa rocha. A tempestade é os problemas do dia a dia. Quantos problemas, quantas famílias que são destruídas por causa de problemas pequenos que ao longo do tempo, dos anos, vai ficando grande, porque não tem Cristo como centro do matrimônio. A rocha não é Cristo, a rocha é o dinheiro. Quanta gente coloca o dinheiro como Deus na vida, né? O dinheiro é tudo. A hora que o dinheiro acaba, a pessoa morre, fica doente. Nós devemos colocar Cristo no centro de tudo. Depois Jesus dá o exemplo do homem imprudente que construiu sua casa sobre a areia. Óbvio que a casa vai cair. Não tem estrutura, não tem alicerce. Por mais que você faça uma casa bonita, de última geração, mas o que faz a casa ficar de pé é o alicerce. O alicerce é fazer uma base bem feita, bem sólida, com bons materiais, para que ela não trigue no dia de amanhã, não caia no dia de amanhã. Aí constrói a casa belíssima, dos sonhos, mas não faz bem a base, mas não constrói bem o alicerce. O que acontece? Primeira tempestade que vem, derruba. Primeiro problema que vem, derruba. Primeira doença que chega, derruba. Porque não tem alicerce. A sua casa não está firmada em Cristo. Aí o problema vem e derruba. Então, irmãos, a gente tem que colocar a nossa esperança, a nossa família, a nossa vida alicerçado na palavra de Deus, alicerçado no Senhor. Para que quando vier a tempestade, que vai vir, é uma tempestade atrás da outra, você possa suportar com alegria, sem murmuração, porque é Cristo quem irá te ajudar. Deus te abençoe, que você tenha uma excelente quinta-feira. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueçam de compartilhar.